Um arrepio muito estranho subiu da minha coluna até a minha nuca, e uma sensação de medo crescente começou a se apoderar de mim. Eu sabia que não deveria me aproximar, mas a curiosidade e a necessidade de proteger o paciente me impulsionaram a dar alguns passos em direção à figura misteriosa. Você já conhece o filme O Exorcista? Se conhece, veja o livro que deu origem ao maior filme de terror de todos os tempos. Se não conhece, não sabe o que está perdendo. O link desse e de outros livros assustadores está aqui embaixo na descrição. Quer ter o seu relato contado aqui no canal? Então envie para o e-mail que está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Antes de seguir para o relato, não se esqueça de deixar um like para mostrar que você gosta de relatos de terror. Também se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Era uma noite inquietante, onde os corredores do hospital em que trabalho estavam mais escuros do que de costume. Mas não sei dizer se por algum motivo específico. Aquela hora da noite normalmente tinha a iluminação reduzida, porém, dessa vez, estava um ar diferente. Naquela época, eu estava trabalhando em plantões noturnos e já estava acostumado com aqueles corredores escuros da maneira que estavam. Mas naquela noite em específico, algo não estava normal. Eu não poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Os pacientes haviam sido acomodados em suas respectivas alas, e a enfermeira de plantão se retirou para uma pequena pausa. Fiquei sozinho por algum tempo, apenas com uma luz fraca e um silêncio sinistro. A sensação de solidão era opressiva, mas eu sabia que logo a enfermeira retornaria, e tudo ficaria mais tranquilo. Pelo menos, era o que eu pensava. Pequenos ruídos inexplicáveis começaram de forma quase imperceptível. Praticamente junto, sussurros quase inaudíveis que pareciam vir de lugar nenhum. Eu olhei ao redor, tentando identificar a fonte daqueles sons estranhos, mas nada estava à vista. Por algum motivo, meu coração começou a bater mais rápido, indicando que um tipo de nervosismo, ou talvez medo, estivesse tomando conta de mim. Mas eu me obriguei a acreditar que era apenas minha mente pregando peças. No entanto, aqueles sussurros misteriosos logo deram lugar a passos. Passos suaves e arrastados que ecoavam pelo corredor deserto. Eu me levantei, tentando enxergar se vinha alguém daquela direção, mas não vinha ninguém. Comecei a andar em direção ao som, lentamente e apreensivo. Foi quando vi algo que fez meu sangue gelar. Um vulto, alto e esguio, estava se movendo atrás das cortinas das macas vazias, onde a pequena claridade da única luz naquela grande sala fazia o vulto ficar visível de onde eu estava olhando. Ele seguiu lentamente em cada cortina, de um lado para o outro, chegando até o final de uma e aparecendo no início da outra, e assim seguiu. Ele parecia não ter uma forma definida, uma figura sinistra que se deslocava silenciosamente. Instintivamente, meu corpo se enrijeceu e meu raciocínio não ajudou. Aquele não era um fenômeno que pudesse ser explicado pela ciência. Eu me aproximei da cortina onde aquela figura assustadora estava, com o suor escorrendo pela minha testa. Com um movimento rápido, puxei a cortina para o lado, revelando um vazio aterrorizante. O vulto havia desaparecido, evaporando no ar como fumaça. Fiquei completamente arrepiado, com uma interrogação na cabeça. Minha mente estava cheia de perguntas. Eu estava vivenciando algo que não acreditava ser real. Ouvi novamente passos vindo do corredor e fui naquela direção, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Mas dessa vez, era a enfermeira voltando. Ela percebeu que eu havia acabado de passar por algo que me deixou assustado e não parava de perguntar o que eu tinha acabado de presenciar. Nem eu mesmo sei dizer ao certo o que foi, mas a única certeza que eu tinha é que não queria ficar sozinho ali de novo. Aquela noite escura no hospital parecia comum, como tantas outras que já havia passado em plantões anteriores. As luzes fracas dos corredores criavam um ambiente sombrio. No plantão daquela noite, eu estava na parte da enfermaria. Era uma noite como outra qualquer. Me mantive ocupado verificando alguns prontuários para ver a hora passar logo, e não dar atenção a alguns barulhos estranhos de portas abrindo que era possível ouvir naquele andar a todo momento. O estranho
é que em alguns momentos em que esses sons aconteciam, a enfermeira que estava comigo estava do meu lado. Então quem poderia estar passeando pelos corredores? Em uma certa hora, algo muito estranho aconteceu. Ouvimos um barulho de algo caindo, parecia ser uma muleta, ou algo assim, e a enfermeira foi até lá verificar, talvez fosse alguém precisando de ajuda. Mas foi aí que o terror aconteceu de verdade. Agora, notei uma pequena fonte de luz vindo de um dos quartos que estavam mais próximos de onde estávamos naquela enfermaria. Imaginei que fosse algum paciente que havia acordado e fui até lá para ver se ele precisava de algo. Enquanto ia me aproximando, a claridade da luz ia sumindo, até desaparecer de vez no momento em que eu cheguei na porta. E foi aí que eu me assustei. No canto do quarto, ao lado da cama de um dos pacientes, uma figura estava de pé. Ela permanecia imóvel, como se estivesse observando o paciente deitado. Com uma voz baixa, porém firme, perguntei quem estava lá, enquanto sentia o meu coração começando a acelerar. A figura não respondeu, não fez nenhum movimento para se comunicar, apenas continuou a encarar o paciente. Um arrepio muito estranho subiu da minha coluna até a minha nuca, e uma sensação de medo crescente começou a se apoderar de mim. Eu sabia que não deveria me aproximar, mas a curiosidade e a necessidade de proteger o paciente me impulsionaram a dar alguns passos em direção à figura misteriosa. À medida que me aproximava, a tensão aumentava, e cada passo era como se o chão estivesse afundando. Minha mão tremia enquanto eu a estendia, quase tocando a figura macabra. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A figura, sem virar o rosto para mim, se deslocou rapidamente em direção à parede. Meus olhos se arregalaram de espanto quando a vi se desfazer em um borrão sombrio, como se tivesse se fundido com a própria parede. O que antes era uma presença sólida e misteriosa, agora se tornou um vulto extremamente rápido. Eu estava atordoado, meu coração martelando no peito, tentando assimilar o que havia acabado de testemunhar. Aquela figura não era humana, era algo inexplicável, algo sobrenatural. Meu treinamento médico não me preparou para enfrentar aquilo. Reuni toda a coragem que pude e, com a mão trêmula, acendi a luz do quarto. O paciente deitado estava ileso, mas em um sono profundo. Não havia nenhuma explicação lógica para o que havia acontecido. Apaguei a luz daquele quarto e voltei para onde estava sentado antes. A enfermeira estava voltando ao mesmo tempo, e eu disse para ela que vi algo que não estava acreditando. Ela também parecia confusa. Disse que foi de fato uma muleta que havia caído, como já havíamos imaginado, mas que não tinha ninguém acordado, e a tal muleta nem ao menos estava próxima de algum dos quartos. Depois que eu contei para ela o que eu tinha acabado de ver, nenhum de nós quisemos ficar sozinhos pelo resto da noite, com medo do que poderia estar rondando naquela enfermaria. Você já se imaginou em um hospital escuro assim de madrugada? Já tive essa experiência e posso dizer que é realmente assustadora. Não esqueça de enviar o seu relato para a gente contar aqui no canal e de verificar os links dos livros na descrição. Tenho certeza de que você vai gostar de algum livro. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui com 2 relatos de necrotério. É assustador, eu garanto. Te vejo no próximo vídeo.